Olá, irmãos e irmãs, como é que vai? Bom falar com você, mais um estudo bíblico se iniciando para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Que coisa boa poder contar com você ao longo das semanas para a gente juntos crescer em Deus. Nós vamos seguir no nosso estudo, seguindo o nosso propósito de perseguir o nosso circuito bíblico que estamos fazendo como igreja. Estamos na semana 23, essa é a semana 23, e eu vou usar um texto de Lucas capítulo 9 a partir do versículo 28. Mas antes, como iniciamos o mês de março, nós começamos então nesse mês o nosso mês missionário. Então, ao longo de todo o mês de março, nós estaremos juntos, lembrando a igreja sobre missão, sobre o propósito de alcançar outras pessoas, sobre o nosso envolvimento nisso localmente, o nosso envolvimento para fora daqui, o que devemos fazer na área missionária, o que significa ser missionário, se eu sou missionário, se você é missionário. Vamos ao longo desse mês conversar sobre isso. Eu queria que você gerasse expectativa, preparasse seu coração para receber de Deus, receber de tudo que Ele tem de entendimento para a sua igreja ao longo desse mês. Nós vamos ter os nossos alvos financeiros também para esse mês, então se prepare, porque será um mês inesquecível para a vida da nossa igreja. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pedindo que Ele derrame cada vez mais da presença dEle toda vez que a gente estiver juntos aqui para meditar na palavra do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e tem sido Deus tão bom e cuidadoso. Peço que, no nome de Jesus, de maneira muito singela, especial, porém profunda, que o Teu Espírito Santo fale conosco de maneira inconfundível. Pai, alcança o nosso coração, traz entendimento para a nossa vida sobre quem é o Senhor, como o Senhor se revela e como o Senhor cuida de todas as coisas, papai. Então, fala com a gente, continua cuidando de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aí seguir comigo, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, um texto muito, muito misterioso, um texto conhecido, um texto cheio de coisas boas para a gente poder aprender sobre o cuidado de Deus. Hoje vamos falar que Deus cuida, esse é o tema para hoje. Lucas 9, 28 e os seguintes, diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas que ele disse antes, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, vamos devagar, ok? Vamos fazer devagar hoje. Jesus, ele tinha conversado sobre algumas realidades do reino de Deus, falando sobre, ele tinha, no capítulo 9, ele enviou os 12, ele fez a primeira multiplicação de pães, enfim, e ele falou sobre o reino de Deus. Então, depois dessas coisas, aproximadamente 8 dias, aqui Lucas fala 8, os outros evangelhos falam 6, mas enfim, entre 6 e 8 dias, depois que essas coisas ele disse, Jesus pegou os seus amigos para poder subir ao monte para orar. Quem eram os amigos? Pedro, Tiago e João. Essas eram as pessoas que caminhavam muito mais próximos a Jesus no seu dia a dia. Então, Jesus subiu ao monte para orar. Sim, Jesus subia para orar. Jesus tinha o hábito de orar, e isso fica sempre uma grande lição para mim e para você. Se Jesus, que era Deus, o Filho de Deus, o que sabia de todas as coisas, o que tinha todo o conhecimento, todo o poder, a pessoa de Deus estava revelada aqui no mundo em Jesus, e ele tinha necessidade de orar. E ele tinha a necessidade e também, provavelmente, ele queria dar o exemplo para os seus discípulos de que ele vivia uma rotina constante de relacionamento com o Pai, que era o seu próprio Deus, que era Deus. Então, fica a lição para nós de que se Jesus, que era Deus, precisava orar e sentia necessidade de nutrir uma relação de oração com o Pai, meu Deus, e eu? Eu muito mais. Se ele orava uma vez
por dia, eu que não sou Jesus, eu que estou muito longe de ser como Ele, estou tentando todos os dias, eu preciso orar pelo menos 10 vezes durante o dia, para pelo menos chegar um pouco mais próximo da realidade de quem Jesus era. Então sim, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o versículo 29, a aparência do seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Algo misterioso aconteceu aqui, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto Jesus orava, a gente não sabe o que Jesus orava, não tem indícios sobre o que ele falava com Deus, mas o que é certo é que Jesus orava. E enquanto ele orava, o seu rosto resplandeceu e as suas roupas ficaram brancas como a neve, brancas como, na verdade, foi um brilho, foi tudo tão resplandecente como o texto diz, como um relâmpago. Imagina só o tamanho da luz, o tamanho daquele brilho de Jesus, porque Jesus estava orando. Versículo 30, surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Esses homens eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Uau! É um momento muito... É uma epifania, né? Uma experiência sobrenatural, gigante, com Deus, assim, Jesus, Moisés e Elias, numa conversa sobre o futuro que estava próximo a Jesus, a sua morte e ressurreição, sobre a partida de Jesus, sobre a partida nesse mundo. Então, primeiro, por que Elias e Moisés? Por que Moisés e Elias? Moisés representa toda a lei do Antigo Testamento. Tudo que foi orientado sobre a vivência e a convivência do povo de Deus, sobre como o povo deveria se portar em adoração e vida social, em vida coletiva, né? E Elias representavam os profetas, as profecias não só para o povo, mas também, tudo era para o povo, né? Mas era em relação também ao próprio Messias que viria. Então, quando aparecem na transfiguração, nesse momento da transfiguração aqui, Moisés e Elias, na verdade, repare bem, Moisés, Elias e Jesus. Os 3 representam a completude da revelação de Deus para o mundo. Moisés, através da lei, Elias, como grande profeta, tempos históricos diferentes na revelação bíblica, na cronologia bíblica, e agora também Jesus, como a presença do próprio Deus aqui na terra. Com Jesus está tudo consumado. Com Jesus, tudo o que o Antigo Testamento tentou mostrar através da lei e dos profetas, culmina, termina, aponta para Jesus e termina nele. Joga para ele, lança para ele. Então os 3 se encontram nesse momento sobrenatural, único, milagroso, para conversar. Para conversar sobre a partida de Jesus. Várias coisas aqui podem chamar a nossa atenção. Primeiro, como que Deus ele é intencional nas coisas. Deus ele é intencional. Nada foge do olhar de Deus, nada foge do controle de Deus.
E esse momento aconteceu com as pessoas mais íntimas de Jesus, como testemunhas, para que a gente pudesse hoje ter acesso. E tendo acesso a essa verdade, nós conseguimos contemplar a soberania de Deus sendo exercida desde o início do Antigo Testamento, lá com a lei, sendo permanecida essa soberania com os profetas e as revelações sobre o Messias, apontando para o Messias e terminando em Jesus, onde nele se cumprem todas as coisas da lei e dos profetas. Em Jesus se cumpre toda a lei e a profecia. Jesus é a pessoa que conseguiu cumprir toda a lei e cumpriu todas as profecias. Para que isso? Para que isso aconteceu? Para que essa soberania? Para que essa soberania? Por que esse controle de Deus foi de fato exercitado e mostrado para a humanidade? Para que você e eu, a gente nunca tivesse dúvida sobre o lugar de Deus reinando imperativo sobre toda a história da humanidade. Desde lá do Antigo Testamento, passando pelos profetas, chegando a Jesus, passando por Jesus, chegando nos apóstolos, no início da igreja, as primeiras igrejas acontecendo, os primeiros 100 anos de igreja, os primeiros 1000 anos de igreja, os próximos 1000 anos de igreja e os próximos 21 anos de igreja e ainda os próximos tantos anos de igreja. Deus nunca deixou de colocar a mão na história como seu cuidador, como seu soberano, como seu Deus da humanidade, Deus da história. Esse texto está revelado para nós para que a gente compreenda que Deus não é inativo diante da história da humanidade. Deus é ativo. Deus, Ele bota a mão. Deus se importa de tal maneira com cada um de nós que Ele bota a mão. Ele não só se revelou a nós com Jesus Cristo, se tornando homem como nós, mas com a presença do próprio Jesus, Ele mostra para os seus filhos, aqueles que seriam os principais líderes da igreja, as primeiras igrejas, Pedro, Tiago e João, essas 3 figuras tão importantes no Novo Testamento e na primeira história da igreja. Para essas 3 figuras tão importantes, ele se importou em mostrar: ei, vocês estão vendo a lei, vocês estão vendo as profecias, você está vendo o Velho Testamento e o Novo juntos? Eu estou cuidando de tudo, eu fiz isso. Jesus estava conversando com Moisés e Elias nesse momento tão maluco, tão sobrenatural, tão gigantesco, tão uau! Sobre a partida de Jesus. Não se sabe ao certo se era numa perspectiva de como que isso aconteceria, não sei, como eu fico conjecturando, na minha cabeça, se era preparando Jesus para uma possível tristeza que ele sentiria, lá, por exemplo, no Getsêmani, quando ele estava muito entristecido, que chorou até lágrimas de sangue. Não sei se era um papo alegre, onde, cara, que legal que tudo isso está acontecendo. Olha, Moisés e eu, Elias falando, Moisés e eu, a gente preparou o caminho para você, para que você viesse então fechar isso com chave de ouro, o resgate da humanidade. Você, Jesus, que legal a gente poder presenciar isso e a humanidade poder experimentar isso. Eu não sei o que era dito, mas isso aconteceu e Pedro, Tiago e João, com seus próprios olhos, tiveram esse privilégio de ver a história bíblica, a história da revelação de Deus sendo completa ali, naquele momento da transfiguração.
Versículo 32, Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Viram a glória de Jesus, esse brilhar, esse brilhar como um relâmpago, sabe? Esse brilho enorme. Quando estes iam se retirando, Moisés e Elias iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estar aqui. Claro que é bom. Você está vendo a glória de Deus, você está reconhecendo Moisés e Elias, é bom estar aqui. Façamos então 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. Envolveu a Pedro, Tiago e João, para além de Jesus, Moisés e Elias. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Ouçam-no, este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Imagina você vivendo essa experiência. Você acorda de um sono profundo, aí vê aquela glória toda, aquele brilho todo. Você já experimentou isso? Lá em casa de vez em quando acontece, você está dormindo, eu estou dormindo, aí de noite a minha esposa chega e precisa de alguma coisa e pede licença, obviamente acende a luz do quarto na força total. E aí, como é que fica seu olho? Você tem que acostumar, você vai fechando o olho até ele acostumar com tamanha claridade. Era assim que eles acordaram, chocados. Eles acordaram impressionados com tamanha luz. Talvez tenham sido até mesmo acordados pela luz. E aí eles veem, reconhecem aquilo ali, quem são aquelas pessoas, e aí vê que Moisés e Elias estão se retirando, fala assim: não, mestre, aqui é muito legal viver essa experiência, é muito bom ver toda essa glória, é muito bom sentir o que a gente está sentindo, vamos ficar mais. Está muito legal aqui, vamos ficar mais. Não se preocupa com a gente fica ao relento, mas a gente faz uma cabana para você, uma tenda para você, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, e está tudo certo, vamos ficar mais. A gente fica de espectador aqui. E aí, não. A experiência com a glória de Deus não é para a gente ficar agarrado nela. A experiência com a glória de Deus é para a gente ser envolvido, empoderado por essa presença, para que em seguida a gente siga a vida. E aí, a luz que chegou a nós, agora nós é que vamos brilhar para os outros. A luz que vimos, o esplendor dessa luz, a experiência gloriosa que tivemos, agora vamos fazer com que outros tenham a mesma experiência, porque a luz agora habita em nós. Não sei também se você tem uma experiência, já fez isso, acendeu uma baita de uma lanterna no seu olho e depois desligou essa lanterna, essa luz fica aqui no seu olho. Igual essa que está aqui em cima. Quando eu sair daqui, a luz aqui vai estar ainda aqui, porque a luz é forte e está nos meus olhos. É assim que acontece. A luz permanece em nós para que a gente permaneça sendo luz para as pessoas. E a experiência com a glória de Deus não é simplesmente para que a gente veja a glória de Deus. É para que a gente faça alguma coisa com ela. E o texto bíblico diz para nós que quando eles foram envolvidos por essa nuvem de glória, eles ficaram temendo, obviamente, porque aquilo era muito grandioso, era muito maior do que qualquer outra experiência que eles já tiveram na vida. E aí eles temeram. Quando eles temeram, eles ouviram uma voz, e a voz de Deus, dizendo sobre Jesus: este é o meu filho,
o escolhido, é Deus fazendo o casamento perfeito de todas as coisas, mostrando para aquelas 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, pessoas como eu e você, este é o meu filho, ele é o escolhido, ouçam-no, deem atenção ao que ele diz, obedeça. Porque ouvir por ouvir não serve de nada. A audição ativa é aquela que está ativamente participando daquilo que o outro está dizendo. E se está ativo, está atento. Se está atento, se alimenta. Se se alimenta, permanece. Ouça Jesus significa siga Jesus, obedeça a Jesus, porque Ele é o escolhido, Ele é o meu filho. Deus, Ele sempre cuidou da história. Deus, Ele sempre esteve ativo na história. E Ele deixa esse texto revelado para que a gente tenha consciência disso. E conscientes disso, tenhamos a plena clareza da nossa responsabilidade de compreendermos o cuidado de Deus ao longo de toda a história. Nós não estamos aqui por acaso. A glória de Deus foi revelada para nós, para que a gente perceba que Deus cuida de tudo, e cuidando de tudo, a gente não precisa se preocupar com outra coisa, a não ser ouvir o Filho de Deus, como o escolhido, como filho do Pai, como nosso Messias, como nosso Salvador. Deus, Ele não só cuida da história de maneira geral. Deus, Ele cuida da minha história, da sua história. Deus, Ele não está inativo na minha vida, na sua vida. Deus não está dormindo diante das lutas e das alegrias que a gente vive. Deus não está à parte. Deus não está longe do que eu estou experimentando. Não, Ele está aqui. Ele está ao redor. Dependendo do caso, Ele está ao redor. Em outros casos, Ele está dentro. Ele está participando. Ele está ao redor daqueles que ainda não chegaram à conclusão de que precisam chamá-lo para dentro. Mas Ele permanece. Ao redor, doido para que você reconheça que Ele é Deus. Doido para que você reconheça que Ele é Senhor, que Ele é o Deus que cuida. O Deus que tem a capacidade incrível de cuidar de toda a história da humanidade com as suas mãos. Do grande, do gigante, do mundo inteiro, dos povos, das nações, dos governos. Mas é também o Deus que se importa com a minha pessoalidade, com a minha pequenez, com a minha individualidade. Ele está se importando com a minha lágrima que cai hoje, com o meu fio de cabelo que se solta, com a minha tristeza da perda, a minha solidão de agora, ou a minha alegria de um novo recomeço. Deus, Ele está ativo na história da humanidade, na minha história, se eu quiser. Basta que você e eu compreendamos isso e falemos para Ele assim: Senhor, obrigado. Obrigado por estar ativo aqui. Ou, Senhor, seja ativo na minha história, eu te convido para dentro da minha vida. Seja soberano, seja Deus sobre tudo. Convida Deus para a sua vida. Ele é Deus sobre tudo e é Deus sobre você, se você quiser. Ele está cuidando de você. Ele te dá desde o pão de cada dia até as lutas por crescimento. Porque afinal Ele é Deus. E como Deus e nós servos, nós súditos desse Rei, a gente se submete à sua vontade. Cresça em Deus. Viva cada vez mais nele. Tenha experiências gloriosas com Ele, para que você, a partir dessa luz recebida, transmita essa luz para os outros. Amém? Que Deus te abençoe. Um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo tempo. E que você tenha cada vez mais experiências com Deus para que os outros vejam a glória de Deus em você. Beijo grande. Até a próxima. Tchau.